Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. As chuvas no Rio Grande do Sul produziram uma catástrofe terrível, com mortes, desaparecimento de pessoas, perda de bens e todos os efeitos ruins que uma crise desse tipo gera. Porém, para além das consequências terríveis diretamente na vida das pessoas, existem os efeitos que essa tragédia climática vai deixar na economia, na produção, no emprego e também na inflação e nos juros. Esse é o nosso tema do Economia Direta de hoje, com Fernando Gomes, que já está em linha conosco para detalhar essas consequências econômicas. Bom dia, Fernando. Bom dia, Cláudio. Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Fernando, então, para além dessa tragédia ambiental, humanitária principalmente, a gente tem essas consequências econômicas. Vamos começar pela parte mais macro da economia. Quais são os efeitos que essa crise deve gerar na inflação, que afeta todos os brasileiros, e também na taxa de juros? É isso mesmo, né, Cláudio? Antes da gente começar, só frisar aqui, né, que nesse tipo de crise, onde se perdeu muitas vidas, onde se tem uma quantidade enorme de pessoas que perderam tudo, que houve uma destruição grande aí de bens públicos e privados, o governo tem que agir rápido e adotar todas as ações necessárias aí para tirar as pessoas dessa condição. Isso tem que ser feito de imediato, já está sendo feito pelo Congresso, pelo Executivo, e o que a gente vai discutir aqui são os efeitos, né, que essa ajuda vai ter, como você disse, na inflação, nas contas públicas, nos juros. Essa ajuda que vai ser dada ao povo e ao Estado do Rio Grande do Sul, ela tem um custo, né? Os recursos vão ser destinados, que vão ser destinados para o Rio Grande do Sul, vão vir de algum lugar, e isso vai ter efeito sobre as contas públicas, sobre a economia. Além disso, vamos lembrar aqui que terça-feira a Câmara dos Deputados aprovou a suspensão de 36 parcelas mensais da dívida do Rio Grande do Sul com a União, para que esse dinheiro seja aplicado em ações de enfrentamento da crise, né? Com essa suspensão do pagamento, o governo do Rio Grande do Sul passa a ter 11 bilhões aí para usar na recuperação do Estado ao longo dos próximos 3 anos. A Câmara já tinha aprovado aqui que os recursos que forem destinados para ajuda ao Rio Grande do Sul ficariam fora das regras fiscais que o governo tem que cumprir. Aquelas regras aí que limitam o crescimento da despesa a 70% do aumento da receita e que estabeleciam o déficit zero para esse ano, né? Então vamos lá, além dessa suspensão da dívida que o governo federal está concedendo ao Rio Grande do Sul, deve haver destinação de mais recursos de forma direta para ajudar o Estado em outras áreas. Deve ser criado aí algum programa para destinar recursos para que as pessoas que foram atingidas pelas chuvas e que perderam tudo, que elas possam comprar comida, pagar um aluguel, reconstruir suas casas. Então, acho que ficou definido um voucher de R$ 5.100 por família. Então, o governo deve ajudar com recursos também para reconstruir estradas, pontes, escolas, hospitais, toda essa infraestrutura aí que foi totalmente ou parcialmente destruída pelas chuvas, né? Então, a princípio, vamos ficar só nesses dois exemplos, a ajuda direta a pessoas atingidas pelas chuvas e reconstrução da infraestrutura pública, né? A quantidade de recursos necessária para prestar essa ajuda às pessoas, ela ainda não está definida, porque você não tem ainda a dimensão exata da quantidade de famílias que vão precisar de recursos e também do quanto da infraestrutura do Estado foi destruída. Quando você tiver esse número, a gente vai ter a dimensão de quanto o governo federal vai ter que aportar via orçamento da União para o Rio Grande do Sul. E esse aporte de recursos, quando ele foi feito, ele não vai entrar nas regras fiscais que o governo tem que cumprir, mas mesmo assim esse recurso vai aumentar o tamanho da dívida pública da União. Assim como aconteceu na pandemia, né, quando se pagou aqueles auxílios para a população e a dívida teve um crescimento significativo. Como a gente já mencionou antes, a Câmara aprovou também a suspensão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul por 36 meses. Esse projeto ainda tem que passar pelo Senado, mas é praticamente certo que o Senado vai aprovar. Então, com a aprovação desse adiamento, o governo federal vai deixar de receber uma parte dos créditos que ele teria direito, que viriam do Estado do Rio Grande do Sul. Então, resumindo, né, de um lado, o governo federal envia recursos para ajudar as famílias e para reconstruir a infraestrutura do Estado, e de outro lado, o governo federal deixa de receber pagamentos que o Estado do Rio Grande do Sul tinha que fazer. Essas duas ações, elas vão aumentar o tamanho da dívida pública do governo.
Lembrar que antes dessa crise o mercado cobrava do governo o equilíbrio aí das contas públicas, o déficit zero, né, que é você não gastar mais do que você arrecada. Essa situação já não existe mais, né? O governo pode ter um déficit nas suas contas para ajudar o Rio Grande do Sul, só que não se sabe de quanto é que pode ser esse déficit. Então, os recursos para ajudar o Rio Grande do Sul têm que sair, essa é uma discussão que não está mais na mesa, a questão agora é como lidar com essa nova realidade, né? Como a gente já comentou aqui em outros programas, quando o governo gasta mais recursos do que ele arrecada, para financiar esse déficit, o governo emite títulos e se endivida. Como a dívida pública vai aumentando, os credores têm menos confiança no governo e passam a exigir juros mais altos para poder continuar emprestando. Então, isso é uma regra básica de finanças públicas. Juros mais altos para rolar a dívida do governo significa que a Selic pode demorar mais a cair e que o Banco Central pode ter mais dificuldade aí em fazer novas reduções de juros. Juros mais altos também eles significam custo do dinheiro mais caro para investimentos e para consumir. E quanto à crise do Rio Grande do Sul, quanto a crise do Rio Grande do Sul pode resultar em termos de inflação e necessidade de mexer nos juros, isso vai depender do tamanho dos prejuízos que ainda precisam ser apurados e também do tamanho da ajuda que o governo federal vai dar. Mas a gente pode dizer que quanto maior a necessidade de recursos para o Rio Grande do Sul, maior o aumento aí do endividamento do governo e aí os efeitos na inflação e nos juros podem ser proporcionais a esse aumento do endividamento. Então, quanto maior o aumento da dívida do governo, você tem uma propensão maior para se ter algum aumento na inflação e podem também aumentar os cenários de dificuldade para manter os cortes na Selic. Isso vale para qualquer situação. Por fim, lembrar que esse efeito futuro, né, na inflação e nos juros, ele não depende somente do tamanho da ajuda que vai ser dada ao Rio Grande do Sul e do aumento da dívida pública em função dessa ajuda, né? Então, variáveis como juros e inflação dos Estados Unidos, guerra na região da Ucrânia e em Israel, efeitos nas cadeias globais de produção que são afetados por esses países em guerra, tudo isso se soma para gerar aí os efeitos na inflação e nos juros. Cláudio. Fernando, continuando a falar em inflação, essas chuvas que caíram no Rio Grande do Sul, que provocaram todo esse estrago, elas provocaram inclusive perdas nas safras dos produtos agrícolas. E o Rio Grande do Sul é um dos carros-chefes da nossa produção agropecuária. Como é que essas perdas nas safras, na parte inclusive de animais também, como é que isso tudo pode influenciar na inflação? É exatamente isso, né, Cláudio? Toda vez que você tem escassez de um produto ou de um serviço, o preço desse produto ou serviço aumenta, né? Então, o preço aumentando, ele contribui para elevar a inflação daquele produto e, em escala menor, contribui para elevar a inflação como um todo. Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, também produz feijão, trigo, carnes, como você disse. Como é que fica a situação desses produtos depois da calamidade causada aí pelas chuvas, né? Talvez o produto que mais chame a atenção é o arroz, já que o Rio Grande do Sul é responsável pelo abastecimento de 70% do arroz consumido no país. Só que uma boa parte desse arroz já foi colhido. Aí você pensa, né? Se já foi colhido, está tudo bem, né? A perda seria apenas do que não foi colhido e do que foi perdido em razão das chuvas. Mas só que não, você pode ter tido também alagamento dos silos onde esse arroz fica estocado, então não dá ainda para mensurar qual o tamanho da perda do arroz e dos outros produtos, né? Então tem todo um levantamento que precisa ser feito ainda, mas que depende da água baixar, de você começar a contabilizar as perdas do que foi realmente perdido e do que pode ser recuperado. Só que além da perda dos produtos agrícolas, que ainda precisa ser contabilizada, você pode ter outros problemas que também vão impactar na inflação, só que mais na inflação regional, na inflação do Estado. Que problemas são esses, né? Você pode ter dificuldade de escoamento, né, de distribuição desses produtos para o mercado, porque muitas estradas estão destruídas. Então, tudo isso junto, perda do produto antes da colheita em razão da chuva, perda do produto já armazenado, dificuldade de fazer o produto chegar aos pontos de distribuição, vão levar à falta do produto, à escassez do produto. Lei básica da economia, né? Quanto mais escasso um produto, quanto menos oferta você tem de um produto, mais o preço sobe e contribui para elevar a inflação. E o efeito na inflação como um todo, ele vai depender do quanto de participação cada produto tem na economia nacional. No caso do arroz, certamente vai haver um efeito maior, pois o Rio Grande do Sul é responsável por 70% aí do fornecimento de arroz para o país. Esse raciocínio ele vale para os outros produtos, né, como arroz, trigo, carne de frango, carne de gado. Só que a gente vai ter que esperar para ver o quanto se perdeu da produção, o quanto está difícil para transportar esses
produtos até o ponto de venda e depois verificar se esse produto tem uma participação importante aí na economia nacional. Quando você tiver mais claro esses números, é que você vai poder fazer uma estimativa do quanto essa tragédia vai afetar a inflação de forma efetiva. Agora você já tem previsões, né? Você já tem analistas fazendo previsões. Previsão da inflação para o final desse ano, ela está na casa hoje de 3,7%. E aí tem economistas projetando altas que variam de 0,1% até 0,3% em razão da calamidade lá no Rio Grande do Sul, podendo levar a inflação para até 4% no ano fechado, né? Parece pouco, mas esse é o cenário inicial, né? Pode ser que à medida que os números das perdas envolvendo os bens produzidos pelo Rio Grande do Sul forem ficando mais claros, que haja um aumento aí na previsão da inflação. Ou pode ser que não, né? A gente torce para que não. E você pode ter outras fontes de pressão na inflação também, que não estão ligadas apenas aos produtos do agronegócio, mas diretamente à economia do Rio Grande do Sul. Vai começar a ter falta de bens de primeira necessidade, na verdade já está tendo, né, falta dos bens de primeira necessidade nos mercados, por exemplo. Isso vai elevar os preços desses bens, vai contribuir para aumentar a inflação, só que nesse caso vai ser somente a inflação do estado, a inflação da região, a inflação focalizada ali naquela região onde está havendo a falta desses produtos. Você vai ter falta de combustível também pela dificuldade de transporte. Pode ter falta de energia em função aí de estações que foram danificadas pelas chuvas. Então, tudo isso vai contribuir para aumentar a inflação, mas mais nas cidades e no estado. Uma inflação mais focalizada que praticamente não vai influenciar a inflação geral do país. Se você considera tudo isso, na pior das previsões até o momento, a inflação gerada pela crise na região do Sul poderia, no pior cenário aí, levar a inflação de 3,7% para 4% ao ano. Então, pelo menos nesse momento, é bom a gente frisar essa frase, né? Nesse momento, porque os números das perdas podem evoluir, eu não vejo uma decisão aí, uma mudança nas decisões do Banco Central sobre a taxa Selic, somente em função da inflação que vai ser gerada pelo desastre do Rio Grande do Sul. Então, o relatório Focus do Banco Central até agora, inclusive, ele nem alterou a expectativa de inflação para o final do ano, permanece em 3,7%. A gente pode dizer que talvez a inflação nos Estados Unidos e a taxa de juros por lá, juntamente com os conflitos aí em Ucrânia, os conflitos na Ucrânia, os conflitos entre Israel e Hamas e os efeitos que esses conflitos geram nas cadeias de produção desses países, eles têm mais potencial para influenciar as decisões do Banco Central do que o desastre climático aí do Rio Grande do Sul, pelo menos nesse primeiro momento. Entendimento aí da maioria dos analistas é que, mesmo que haja um pequeno aumento da inflação pelo desabastecimento desses bens lá no Rio Grande do Sul, esse movimento vai ser corrigido aí no prazo de mais ou menos um ano, quando essas cadeias de produção e abastecimento voltarem ao normal. Frisar aqui mais uma vez, né, que o que a gente está discutindo aqui é como lidar com os efeitos da ajuda que tem que ser dada ao Rio Grande do Sul. Decisão de dar toda a ajuda possível ao Estado já está tomada e não tem dúvida quanto a isso. O que a gente está discutindo e trazendo aqui são os efeitos e alternativas para gerenciar aí os efeitos que essa ajuda aos gaúchos pode gerar na dívida pública, na inflação e nos juros. Então é isso, Cláudio. Ok, Fernando, antes da gente terminar, eu só queria atualizar uma informação que a gente deu aqui no Economia Direta, porque ontem, eu estou aqui com a agência Senado aberta, ontem por 61 votos favoráveis e nenhum contrário, o plenário aprovou o projeto de suspensão do pagamento das 36 parcelas mensais da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Então, a Câmara tinha aprovado, como você falou, o Senado também aprovou ontem e agora vai para sanção presidencial. Perfeito, é um alívio importante, né? São 11 bilhões aí que entram na conta do Estado para ajudar aí na reconstrução aí de tudo que foi danificado. Um abraço, Fernando, até a sua próxima participação. Um abraço, Cláudio, um abraço para todo mundo que nos acompanha aí. Tchau, tchau. Tchau.